A gente dá continuidade hoje à série de entrevistas nessa semana aqui no Band News em alta frequência sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna, a Semana de 1922, e hoje a gente fala sobre os principais artistas, a gente fala sobre a interlocução entre os tantos tipos de arte que a gente mencionou na conversa de hoje, e hoje a gente recebe a educadora com experiência na área de artes, Bea Meira. Muito obrigada pela gentileza de nos atender aqui na Band News FM, seja bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André e ouvintes da Band News. Bom, a gente vai falar hoje desses artistas, né? E ontem a gente até exibiu uma reportagem que citava os nomes de alguns deles e falava como a gente sempre lembra dos mesmos artistas, né? Na semana de 22. E claro, tem de fato os nomes que participaram ali da execução, da organização daquele momento. Mas há vários outros modernistas que acabam ficando escanteados quando a gente lembra do movimento modernista de uma maneira geral, né? A gente ainda está conhecendo quem foram todos os nomes ou a gente já conseguiu mapear essas pessoas? Não, os que realmente participaram da semana, né, eles são conhecidos, já foram mapeados, né? O que acontece é que existe uma arte moderna que não estava presente na semana de 22, né, mas que já existia no Brasil. Acho que isso que é importante a gente jogar um pouco de luz nisso, né. Agora, entre os participantes da semana, eu acho que pouco se fala, ou se fala com pouca ênfase sobre o Di Cavalcanti, por exemplo, que foi uma pessoa fundamental na articulação da semana, né. E ele era carioca, ele tinha estudado em São Paulo, né? Então ele fez uma exposição em 21 aqui em São Paulo e convidou os amigos do Rio e de São Paulo. Então também ele promoveu esse encontro, né? E nessa exposição é que se aventou a ideia de promover algum evento que tivesse, apresentasse, né? Enfim, a estética modernista, vinculado a esse ano, que é o ano que se comemora a independência, né? Então, é um evento que já nasce, vamos dizer, com um lado institucional, né? Porque ele é articulado com a independência, as comemorações da independência. Professora, a gente ouve dizer muito da Anita Malfatti, né? Obviamente que participou da semana. E a gente que estudou um pouquinho, ou que aprendeu um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna, sabe que a Tarsila do Amaral não estava em São Paulo na Semana de Arte Moderna. Eu queria perguntar para a senhora a participação dessas duas mulheres, da Anita Malfatti e da Tarsila do Amaral, e de outras mulheres. Havia também outras mulheres importantes, modernistas? Então, a Tarsila estava em Paris. Na verdade, Vicente do Rego Monteiro também estava em Paris, né? As pinturas dele participaram, mas ele estava em Paris. Ele tinha deixado umas pinturas com Ronald de Carvalho. O Brecheret também estava em Paris, embora as obras dele, 12 esculturas deles, tenham participado da Semana de Arte Moderna. Então, assim, entre as mulheres que participaram, a Anita e a Zina Aita, né, que é mineira. Então, mas é interessante a gente entender isso, né, essa relação dos artistas da semana com a Europa, né. Na verdade, eles frequentavam esse ambiente, eles tinham uma formação, eles estudavam na Europa, né. Esses artistas faziam parte da elite, né, paulistana, e enfim, mesmo o Vicente do Rego Monteiro, que é pernambucano, ele também era da elite pernambucana. Então, eles são artistas que eles tinham mais contato com a cultura do colonizador, né, que é a cultura europeia, do que com a própria cultura brasileira. Essa é uma pergunta que, aliás, é uma questão que dialoga com a minha próxima pergunta, porque eu tenho acompanhado alguns movimentos, até vou dar um spoiler, né, na minha coluna de literatura nessa sexta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre o Lima Barreto, fazendo uma provocação justamente, né, para a lista dos modernistas na literatura brasileira. Normalmente ele fica de fora dessa lista e está rolando um movimento para lembrá-lo como um modernista. A gente pode considerar que talvez seja um pouco fora da lista de modernistas, justamente por esse diálogo não intenso com o que se estudava na Europa, com o que se estava fazendo na Europa, ou seja, ele tem uma formação brasileira de fato.
Exato, Gabriela. Isso é o momento que a gente está vivendo essa relação, né, de dialogar com o passado, com a Semana de 22, a partir de um Brasil no século XXI, né? Então, o que a gente está percebendo hoje? Como é que a gente vê o que foi pensado, né, no Manifesto Antropófago e pelos modernistas? Eles fizeram uma proposta teórica, que é uma proposta até que antecipa essa visão anticolonial, né? Porque ela propunha o quê? Deglutir, né, a cultura europeia, a cultura do colonizador, juntar tudo isso com a nossa cultura brasileira riquíssima, diversa, e fazer um banquete, né, dessa mistura, desse hibridismo, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que esses artistas, na verdade, eles tinham os olhos voltados para a Europa, né? Eles falavam francês, mas eles não falavam guarani. Então, a proposta teórica é uma proposta, vamos dizer, até guerreira, né? Inspirada, inclusive, num rito de guerra indígena, mas ela não se deu na prática, né? Na prática, o que os modernistas fizeram, de certa forma, foi substituir essa cultura brasileira, afrodescendente, indígena, regional, sertaneja, ribeirinha, caiçara, toda essa diversidade gigantesca, por suas representações, que eram representações, digamos, de certa forma, superficiais, até estereotipadas, né? Então, agora, nessa revisão que a gente faz hoje, a gente quer buscar, então, o que teria sido essa arte naquele tempo, que ela estava aí, a arte existe, né? Ela já estava lá, e que ela não apareceu, né? O indígena não estava lá. O Abapuru da Tarsila é uma imagem concebida pela Tarsila, né? Agora, Coutinho, desculpa te interromper rapidinho, mas só para não deixar essa bola batendo aí, por mais que ele não tenha estudado na Europa, e eu faço essa provocação até na coluna, né, porque o Lima Barreto, se a gente pega, por exemplo, o Triste Fim do Policarpo Quaresma, a gente encontra ali, na minha leitura, na minha chave de leitura, muitos elementos modernistas. Ele está propondo ali uma crítica, justamente a um passadismo que a gente vem carregando e que a gente vem, que vem como centro do conflito, que os outros modernistas vão colocar também, né? Sem dúvida, ele e outros artistas, né? A gente podia falar de, sei lá, outros artistas que não estavam na Semana de 22 e que o Guinhar, sei lá, poderia, Gold, tem outros artistas também brasileiros que não fizeram parte da Semana de 22 e que já traziam, vamos dizer, algum olhar, né, para essa presença, para essa arte que era só teorizada e que não estava sendo colocada em prática, né? Mas eles, até por isso mesmo, eles não participaram, né? Não tiveram essa visibilidade, é o caso do Lima Barreto, né? Que hoje ele é lido, discutido de uma forma que não foi naquele tempo, né? A gente está conversando com a professora de artes modernas, educadora, Bea Meira, falando ao vivo aqui na Band News FM, e eu queria fazer um programa só sobre essas discussões, viu, professora? A gente está com um tempo curtíssimo, né, mas a gente está levantando questões interessantes, e eu queria só para a gente encerrar, pelo menos da minha parte, saber se na época já era considerada realmente já era considerado um movimento elitista, ou se isso foi sendo alavancado com os estudos ao longo dos anos? Não, acho que na época não se tinha essa consciência, né? Acho que isso é uma coisa que a gente entende hoje, né? E mesmo essa questão da cultura, é importante a gente dizer isso, o Mário de Andrade, ele era um etnógrafo, né? Ele tinha, obviamente ele estudava, ele não tinha uma visão superficial, ele inclusive promoveu uma expedição para estudar as culturas no Nordeste, mas
O fato é que essa cultura brasileira, ela não emerge nessa época, né? O que a gente vai ver hoje, por exemplo, eu gostaria de citar esse exemplo, é a AIC, né, que é a arte indígena contemporânea, que é o grande evento que acontece hoje no Brasil, que é essa explosão de artistas indígenas, né, em vários territórios diferentes, trazendo, inclusive, diálogo com a Semana de 22, né? A gente tem o Jaider Isbel aí, que é o indígena Macuxi, e que ele se diz neto de Macunaímã, né? Ele se apresenta como neto, e ele fala que Macunaímã quis entrar na história brasileira, ele se lançou na capa do livro do Mário de Andrade, para que hoje ele tivesse aqui, 100 anos depois, e pudesse encontrar o seu neto nesse campo da cultura, né, e transgredindo, assim, né, invertendo a narrativa da história da arte, e colocando o poder, né, mesmo que simbólico, né, na mão de povos que têm sido colonizados, explorados, enfim, e que não tem tido esse espaço até agora, 100 anos depois, para apresentar, para mostrar e para se fazer conhecer, né? Bea Meire, educadora com experiência na área de artes, muito obrigada pela gentileza do seu tempo, pelas reflexões aqui compartilhadas com a gente. Ao longo da semana a gente vai trazer mais entrevistas sobre a Semana de 22. Tem sido um aprendizado aqui falar sobre isso. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Gabriela, André, e até a próxima. Até.